Tem gente que acha que só o caluniador será cobrado por Deus. Mas a Bíblia mostra que quem acredita rapidamente numa mentira contra um inocente também carrega responsabilidade espiritual. Porque Deus não julga apenas palavras. Deus julga consciência, intenção e prudência. A Bíblia diz: o que responde antes de ouvir comete estultícia e passa vergonha. Provérbios 18, verso 13. Vivemos dias perigosos. Dias em que as pessoas escutam uma versão e já decretam sentença. Não oram, não investigam, não procuram a verdade. Simplesmente acreditam. E o problema não é somente acreditar. O problema é quando o inocente percebe que quem acreditou era alguém em quem ele confiava. Porque a dor causada por um inimigo é suportável, mas a dor causada por alguém próximo quebra o coração. Davi disse: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Salmo 55, verso 12, 13. Olha a profundidade dessa palavra. Davi está dizendo: se viesse de um inimigo, eu suportaria, mas veio de alguém que andava comigo. E é isso que destrói muita gente. Não é a calúnia em si. É descobrir que pessoas próximas escolheram acreditar sem ouvir, sem prudência, sem justiça, sem misericórdia. Quantas pessoas adoeceram emocionalmente porque foram condenadas sem defesa? Quantas perderam a paz? Quantas tiveram crises emocionais? Quantas sentiram o peito apertar pela rejeição? Quantas choraram sozinhas porque alguém em quem confiavam mudou o olhar contra elas? A Bíblia diz: o coração tranquilo é vida para o corpo. Provérbios 14, verso 30. E também: a esperança adiada faz adoecer o coração. Provérbios 13, verso 12. A palavra reconhece que sofrimento emocional adoece até o corpo. E Deus vê isso. Deus vê quando alguém foi abandonado injustamente. Deus vê quando o inocente foi esmagado pela decepção. Deus vê quando alguém foi julgado sem ser ouvido. Agora preste atenção. Existe diferença entre quem foi enganado sinceramente e quem queria acreditar na mentira. Porque há pessoas que acreditam rápido demais por inveja, por ciúme, por competição, por prazer em ver a queda do outro. Mas há também quem foi manipulado e enganado. E Deus vê a diferença. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Isso mostra que ignorância pode diminuir a culpa, mas não transforma erro em justiça. Porque mesmo quem erra sem intenção ainda precisa reconhecer o erro diante de Deus. E o mais grave é quando a verdade aparece. Mas a pessoa continua sustentando a mentira, continua fria, continua orgulhosa, continua distante, continua justificando a injustiça. Aí o problema espiritual se torna muito mais sério, porque Deus ama a verdade, Deus ama a justiça, e Deus defende o inocente. A Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1, verso 19. Mas hoje muitos são rápidos para acreditar, rápidos para condenar, rápidos para se afastar, e lentos para pedir perdão. E há feridas que nunca mais desaparecem completamente. Talvez o inocente não tenha sido destruído pelo caluniador, mas pela dor de perceber que quem ele amava acreditou contra ele. Isso quebra o coração. E nesta mensagem Deus está chamando a igreja ao discernimento. Antes de acreditar em uma acusação, ore. Antes de julgar, escute os dois lados. Antes de abandonar alguém, busque a verdade. Porque o Deus que julga o caluniador também observa o que fazemos com o inocente. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que muitas vezes quem acreditou na mentira dizia: eu amo você, estou do seu lado, conte comigo. Mas bastou uma acusação, bastou uma palavra, bastou uma conversa escondida, e aquela pessoa mudou completamente. Sem ouvir, sem perguntar, sem dar oportunidade de defesa. E o inocente começa a perceber olhares diferentes, silêncios estranhos, distanciamento, frieza, mudança de comportamento. E dentro dele nasce uma pergunta dolorosa: como alguém que me conhecia pôde acreditar nisso sobre mim? Essa dor é profunda, porque existem golpes que vêm de fora,
mas existem feridas que entram pela porta da confiança. Jesus também sentiu isso. Judas não era um desconhecido. Judas caminhava com Jesus, comia com Jesus, via os milagres, escutava as palavras do Mestre. Mesmo assim, vendeu Jesus. E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem que estão carregando exatamente essa dor, a dor da traição, a dor do abandono, a dor de terem sido julgadas sem justiça. Mas hoje Deus manda dizer: eu conheço a tua verdade. Os homens podem interpretar errado. Os homens podem ser manipulados. Os homens podem acreditar em mentiras. Mas Deus continua vendo o coração do justo. A Bíblia diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 94, verso 11. E também: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Salmo 139, verso 2. Talvez ninguém quis ouvir tua versão, mas Deus ouviu. Talvez fecharam portas para você, mas Deus continua sendo teu advogado. Talvez acreditaram contra você, mas o céu não mudou de opinião ao teu respeito. Porque quando Deus conhece a inocência de alguém, nenhuma mentira consegue apagar aquilo que Deus sabe. E hoje também há um chamado ao arrependimento. Porque talvez existam pessoas que acreditaram rápido demais. Pessoas que ouviram acusações e não tiveram prudência. Pessoas que machucaram alguém sem perceber a profundidade da ferida causada. E Deus está dizendo: ainda há tempo para reconhecer. Ainda há tempo para voltar atrás. Ainda há tempo para pedir perdão. Ainda há tempo para reparar o dano. Porque existem pessoas que preferem manter o orgulho, mesmo sabendo que o inocente sofreu. Mas o verdadeiro arrependimento quebra o orgulho. O verdadeiro arrependimento reconhece o erro. O verdadeiro arrependimento busca a reconciliação. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, verso 7. E há algo muito sério. Quem hoje destrói injustamente a reputação de um inocente, amanhã poderá precisar de misericórdia também. Por isso tenha cuidado com aquilo que você aceita como verdade. Tenha cuidado com acusações escondidas. Tenha cuidado com conversas que parecem espirituais, mas carregam veneno. Porque Satanás é chamado na Bíblia de acusador dos irmãos. E há pessoas que sem perceber acabam cooperando com aquilo que o inferno está produzindo. Por isso ore antes de acreditar. Ore antes de repetir. Ore antes de se afastar. Ore antes de condenar. Deus abençoe e fico na paz. Inscreva no canal.